pessoas, eu tenho observado isso no dia a dia, e com informação de alguns cursos mais avançados, principalmente o SOP, que aconteceu agora em janeiro, o Dan, ele trouxe algumas informações bem importantes e onde ele falou muito nessa palavra, que é congruência energética. E eu não tinha muita consciência do que isso significava, mesmo já sendo facilitadora, mesmo já trabalhando com pessoas energeticamente, mesmo aplicando muitos processos corporais que trazem uma consciência corporal grande. E aí eu comecei a me questionar sobre esse tema, o que é a congruência energética, e aí eu comecei a entender que esse tema está extremamente relacionado a tudo aquilo que a gente pode atualizar, e que a gente pode trazer ou não para essa realidade, né? Então, congruência energética, e assim, pessoal, eu vou discorrendo e vou falando, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão para fazer uma pergunta, aí quando você levanta a mão e abre o microfone, a câmera vai em vocês. Se vocês quiserem também abrir a câmera para que a gente possa se ver, para que possa rodar mais energia entre a gente, é bem convite também, né? A pergunta de vocês acaba criando mais energia para a classe e acaba trazendo um direcionamento que sempre enriquece o nosso conteúdo e aquilo tudo que a gente vai falar, tá bom? Mas também fica a critério de vocês, né? Porque essa live é uma live aberta, depois a gente vai subir no YouTube e aí vai distribuir para as pessoas para que isso possa realmente ser uma contribuição para todo mundo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Catiane Jaquier, e tenho aí feito bastante coisas, tenho feito bastante lives, e agora essa live é a primeira piloto de um projeto onde eu quero trazer vários conteúdos para vocês, conteúdos gratuitos, onde a gente pode esclarecer, tirar dúvidas, enfim, criar mais, porque o objetivo é sempre esse, como a gente pode criar mais, tá bom? Então, a congruência energética é quando as nossas ações, quando o nosso comportamento, eles estão em harmonia com as nossas escolhas. E aí a gente vai para um espaço e fala, mas é lógico, se eu estou escolhendo, óbvio que as minhas atitudes serão relacionadas a isso. Querer muito é necessidade, e necessidade é escassez. Querer não significa estar em permissão. São coisas completamente diferentes, embora elas se confundam, né? Então, quando a gente consegue ter a congruência energética, que é a gente ter comportamento e atitudes que estão em harmonia com aquilo que a gente escolhe, e que num primeiro momento é um desejo, é uma vontade, e aí, a partir disso, passa a ser uma escolha, quando existe essa congruência, a gente entra nesse fluxo energético. Né? O que é esse fluxo energético? É aquele fluxo energético contínuo que te leva para a onda acústica. A onda acústica é a frequência dos milagres. A onda acústica é onde acontecem as sincronicidades, né? O que nessa realidade as pessoas vão chamar de sorte ou vão chamar de coincidência, né? As pessoas se alimentam muito de coincidências. E falam muito isso nessa realidade. Quando, na verdade, isso é só a sincronicidade. Que é você estar no lugar certo, com a pessoa certa, na situação certa. Sabe aquela coisa de você estar atrasado e você sair voando e aí você pegar numa Avenida Bandeirantes que é inteira parada, todos os faróis verdes? Isso é sincronicidade. É uma simples sincronicidade, mas é um milagre. Para que você possa, atrasado, numa avenida de altíssimo fluxo, chegar muito rápido. São aquelas possibilidades onde realmente você cria mais, e ali é onde a sua energia está em altíssimo fluxo. E isso só acontece quando, de fato, a gente tem congruência energética. E aí, o que a gente consegue fazer, quando a gente está nessa condição, é o que a gente chama de atualização. Atualização é quando você traz para a realidade alguma coisa que não existia aqui. Então, é o processo de criação. É aquilo que você pode criar. É aquilo que você faz manifestar-se na sua realidade.
E você pode criar, inclusive, a sua realidade, sendo essa uma realidade completamente diferente da que você vê acontecer aí fora e que, invariavelmente, as pessoas acreditam que pertencem a essa realidade. E aqui o desafio é entender que não, que como nós somos seres infinitos, essa realidade pertence a nós. Então, se essa realidade que pertence a nós, ela é uma fração de segundos dentro da nossa existência, dentro do nosso fluxo, e quanto maior for a congruência energética que a gente tiver com relação a essa harmonia daquilo que a gente escolhe, é a possibilidade de nos manter no fluxo e de então atualizar. Porque às vezes a gente fala, e eu escuto muito isso, né? Assim, as pessoas, não, porque eu escolhi fazer tal coisa. E aí passa um tempo e a pessoa chega e fala, olha, eu acho que essas ferramentas, ou eu estou fazendo pergunta errada, ou as ferramentas realmente não são tão eficientes assim, porque eu não estou conseguindo atualizar. Eu vou lá, eu estou no fluxo, a coisa está quase virando, acontece alguma coisa e buf, não rola. E aí vira refém do quase. E isso a gente vê, principalmente com quem está começando agora no Axis, que já é facilitador, ou que se tornou facilitador, que cria classes, tem X inscrições, tem acessos, né? Porque as ferramentas do Google nos mostram quantos acessos, quantas pessoas acessaram e abriram o link. Então, as pessoas vão lá, abrem o link, acessam aquela informação e não fazem a inscrição. Ou então fazem a inscrição, mas na hora de efetivar um pagamento, a pessoa não efetiva. E aí fala, mas o que aconteceu? Aonde? Em que momento eu me perdi? Na incongruência energética. O que gera incongruência energética? O medo, todos os implantes distratores que a gente conhece. O medo, a dúvida, a desconfiança, o questionamento, a insegurança e mais, a necessidade de validação. Porque a gente o tempo inteiro está precisando, as pessoas o tempo inteiro precisam que alguém valide, que alguém vá lá e valide aquilo que está fazendo. Isso tudo é incongruência energética. Então, você pode estar criando energia para aquilo, você pode criar uma classe. Eu vou dar o exemplo da classe aqui, porque talvez seja o que tangibilize melhor todo mundo, mas em tudo é assim. Então, você faz uma escolha, você cria uma classe, você cria energia para essa classe, você divulga essa classe, né? Você faz a sua possibilidade de inscrição para essa classe. Aí as pessoas, e em algum momento você fala, nossa, mas se vier 3 pessoas, tá bom. Se vier 2 pessoas, tá bom. Ai, mas será que vão fechar realmente comigo? Tem tanta concorrência, né? Hoje tem tantos facilitadores. Podem ser simplesmente pensamentos, pessoal. A hora que você questiona, é a hora que você sobe uma barreira, seja ela qual for. Ainda que você esteja imbuído e energeticamente focado para fazer a sua classe. E isso eu estou falando em relação a qualquer escolha, né? Eu posso trocar aqui a escolha, eu posso dar o exemplo para vocês. Eu vou para a Malásia agora, terça-feira que vem, fazer o treinamento com o Dan e com o Gary de 7 dias. Quando eu escolhi fazer a inscrição, eu não tinha o recurso que eu precisava para ir. Mas eu falei, eu vou fazer a inscrição, porque fazendo a inscrição é uma forma do universo entender, né, que eu fiz essa escolha. Fui lá, fiz a inscrição, bonitinho, fechei o computador e demandei. Falei, universo, a escolha está feita, a criação aconteceu e eu vou para a Malásia. Então, te vira para me dar o que é necessário para eu manifestar o recurso para isso. E isso é demandar. E demandar não é, ai, meu Deus do céu, como eu vou conseguir? Ai, o que eu vou ter que fazer? Não, eu vou. A minha escolha está feita. Universo, te vira e traga. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, eu recebi um telefonema de uma super amiga que já trabalhou comigo em agências, porque eu vim do mercado de comunicação, hoje eu estou com o Axis, basicamente, e faço alguns freelas, porque foi daí que veio essa possibilidade. Ela me ligou na segunda-feira falando, Catiane, eu estou pensando em você o final de semana inteiro, eu não consigo pensar em outra pessoa. Eu sei que você não está mais em agência, eu sei que você já fez a tua escolha em dezembro, mas eu não consigo pensar em outra pessoa que não fosse você para fazer esse trabalho, que é um projeto piloto para uma
enfim, para uma empresa aí de TV por assinaturas. E aí eu falei, não, eu não tenho a menor condição de ir agora, expediente eu não tenho condição de dar, estou focada no meu consultório, é isso que eu vou fazer. E aí eu perguntei, né, falei, se não for fixo, se for home office, pode ser? Ela falou, olha, não é a proposta, mas se você topar, eu consigo fazer que seja. A gente estabelece alguma coisa por resultado. E o valor que eu precisava, nesse primeiro momento, para ir para os 7 dias na Malásia, era 40 mil reais, né? Para passagem, estadia, curso e tudo mais. Era a soma de 40 mil reais, e dos quais eu devia ter 4, né? E aí eu falei, qual que é o cachê? E aí ela falou, o cachê é 40 mil reais. Eu criei isso, né? Isso foi o que eu manifestei. Eu criei isso, né? E aí, quando ela falou o cachê, eu falei, bom, ok, eu aceito, não tem como, né? Esta é a demanda, esta foi uma criação. E eu tinha total consciência de que eu estava criando, porém, era uma forma de eu voltar para o mercado de comunicação, que quando eu saí em dezembro, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu não ia mais voltar. Eu procrastinei durante 3 anos a saída. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não ia mais voltar. Para mim foi uma libertação. E quando isso aconteceu, o que aconteceu comigo emocionalmente? E é aí que eu quero mostrar para vocês como mesmo quando a gente está no fluxo, quando a gente está criando, quando a gente tem incongruência energética, a gente descria. Porque eu falei, ok, vou fazer, topei, mas aquilo dentro de mim, em algum lugar, não me permitiu a alegria que eu, de fato, estava sentindo por ter realizado essa criação e essa possibilidade. Eu fixei no substantivo, no tema. Nossa, tudo bem, eu vou fazer esse dinheiro, eu criei essa possibilidade, mas o mais era gigante, vai ser voltar para o mercado de comunicação. Então eu tinha uma alegria ali tão fodástica, que era da minha possibilidade de criar os 40 mil reais e manifestar a minha possibilidade de fazer essa viagem para a Malásia, mas eu fixei aonde? Vai ser voltar para o mercado de comunicação. Então o que aconteceu? Eu mal identifiquei essa alegria. Isso é o sentimento que quando a gente mal identifica, que foi a chamada do vídeo, quando você tem um sentimento que você mal identifica, como a alegria mal identificada, por exemplo, sucesso mal identificado, reconhecimento mal identificado, todos aqueles sentimentos e sensações que podem levar a gente para um auge ou que podem levar a gente para uma bad, quando você não identifica aquilo que de fato é, você acaba criando outra coisa. E aí foi isso que aconteceu, porque eu fiquei satisfeita, eu entendo que eu fiz essa criação, isso era a forma de materializar essa viagem para a Malásia, numa primeira instância, de um recurso que eu não tinha até então, mas eu fiquei no mais o que era voltar para o mercado. E o que aconteceu? O que eu criei com isso? Todo o meu processo, essa agência é uma agência multinacional, então toda a aprovação da minha documentação foi na Suíça. E aí, deu todos os problemas que vocês podem imaginar com relação à minha documentação. A documentação do meu contrato social, porque eu não tenho sócios na minha empresa, então eu não tenho contrato social, eu só tenho requerimento de empresário, então isso bateu lá, voltou. Eu tive uma migração de conta corrente, porque minha conta passou a ser Prime no começo do ano, e aí o meu cartão ainda era Exclusive, que era uma outra categoria. E aí também, como uma segunda instância para mandar essa documentação, eu tive que printar o site, por exemplo, o home banking, e tive que printar o cartão. E aí deu divergência, porque era Prime na imagem que foi, e o cartão, a foto do cartão digitalizada era Exclusive. Aí eles devolveram, porque eles estavam questionando se a conta corrente era do empresário que estava. Ou seja, a minha alegria mal identificada, daquele fluxo que eu já estava e daquela criação que eu já havia sido feita, fez com o quê? Com que o dinheiro, que era a maior causa e o maior efeito de aceitar esta proposta, demorasse para sair.
Porque com isso teve o quê? Uns 15 ou 20 dias de atraso na minha assinatura do contrato, no meu início, e isso gerou o quê? No pagamento, que foi o que ficou preso, o que foi truncado. Tá tudo certo, estou fazendo o projeto, estou fazendo a consultoria, já fechei vários contratos, mas é só para mostrar para vocês o que é a alegria mal identificada, o que é o sucesso mal identificado, o que é o reconhecimento mal identificado. E quando o Dan traz, ele falou muito disso no SOP, quando eu fico feliz, eu danço, eu pulo, eu canto, eu coloco uma música e eu danço sozinho. Eu tô no carro, eu dou risada, eu olho para as pessoas e eu dou tchau. Isso é alegria. Você tá feliz? Reconhece isso, vivencia isso. Porque grande parte daquilo que a gente cria energeticamente para nossa vida e daquilo que nos mantém no fluxo é aquilo que você reconhece efetivamente em você. Então, se você reconhece a alegria que você é, e se você tem uma noção de que você pode... Essa frase é uma frase que a gente tem no curso de barras, que é a frase que abre o curso, onde o Gary fala sobre consciência. E ele fala, quanto de vocês reconhecem que vocês são cruciais para o mundo? O quanto da gente tem mesmo a noção de reconhecimento daquilo que a gente pode de fato fazer? Se você fez um curso de barras, você já tem todas as possibilidades e ferramentas da tua vida para mudar o mundo. E se você reconhece isso, você vai criar isso no teu mundo. E você vai criar a tua realidade a partir dessa possibilidade. E quando a gente fala que a gente fez uma escolha, teoricamente, a gente acha que a gente já está com tudo ali. E aí você faz 3, 4 perguntinhas e acha que aquilo tem que reverberar a criação efetiva da atualização da tua vida. E o quanto você está sendo congruente com aquilo que está, de fato, imbuído e colocado naquela escolha. Né? Então, assim, o quanto a sua atitude no dia a dia, o quanto a sua postura no dia a dia se relaciona com a energia que você, de fato, despende para as suas escolhas. Então, assim, mas é muito complicado, porque a vida é difícil, e aí a gente tem que questionar algumas coisas. Não, você não tem que questionar nada. A hora que você faz uma escolha, você simplesmente entrega, você delega. Isso é o que Gary e Dan dizem o tempo inteiro, que é se jogar do penhasco. É você confiar e acreditar, fazer a demanda para o universo, que não é, ó céus, ó vida, será que isso vai acontecer porque eu mereço? Não, é demandar. Eu já escolhi, agora faça parte, faça os seus entrelaçamentos quânticos, universo, Deus, quem é que eu quero chamar ali, né? E é fazer a demanda para que isso venha. E a hora que você faz a demanda é simplesmente se colocar no fluxo, sem duvidar, sem questionar, sendo congruente com aquilo que você está escolhendo. E principalmente reconhecendo. Porque tudo que você reconhece, cresce. A gente já ouviu falar em vários momentos, né? O que você resiste, persiste. E é isso mesmo. O que você resiste vai persistir na sua vida. Isso é o que faz as barreiras, isso é o que faz a necessidade de validação na nossa vida. Agora, quando efetivamente você reconhece aquilo que você está sentindo, a sensação que você está tendo, a mágica que você fez, quando isso acontece, aí você atualiza, tá? E aí, o que a gente tem de ferramenta aqui, que também é uma orientação nova, e eu quero trazer como pauta desse conteúdo, porque eu percebo que tem muita confusão. Em algumas lives que eu já fiz, eu vejo que as pessoas perguntam porque em algum momento isso já se confundiu. A gente tem, no curso de entidades, a gente aprende que existem os elementais. Os elementais são seres da natureza, onde a gente entende, óbvio que tem uma forma figurada de trazer e de tangibilizar essa energia, né? São os elfos, os gnomos, as fadas, os duendes. Na verdade, isso são
formas da gente justificar e contar um pouquinho para vocês do que são essas energias, que, resumindo, basicamente são energias que estão presentes na natureza sem julgamento. São energias que não julgam e que estão ali presentes na natureza o tempo inteiro. São os seres dos oceanos, que a gente vê que tanto a mitologia grega como algumas religiões trazem figuradamente, né? Tem lá Iemanjá, que é representado por alguma religião, aí a gente tem, né, as fadas, os gnomos, e tudo isso são formas figuradas de dizer que existe essa energia. E são energias sem julgamento, que são reais, né? E que elas podem ser funcionais na nossa vida, naquilo que a gente quer criar. O curso de entidades traz muito isso, inclusive traz processos de como a gente pode trazer para o nosso universo, trazer para a nossa realidade, essa possibilidade criativa dessas energias. E, recentemente, nos cursos mais avançados, o Dan e o Gary têm falado muito de elementos, que em inglês eles se referem como elementals, que é uma menção relativamente recente, porque tanto Gary como Dan, eles são seres muito ativos, atuantes e expansivos, e eles estão recebendo informações, eles estão canalizando e eles estão desenvolvendo uma série de conteúdos. Por isso que a Axis é tão mágico, porque a Axis é um processo orgânico. A gente tem as classes que já são players, vamos dizer assim, né? Barras, facelift, fundamento, processos corporais, tem algumas classes especiais, mas eles estão sempre intuindo e estão sempre trazendo coisas novas. E esse olhar para os elementals, né, o que eu percebo que muita gente confunde, fala, mas os elementals que ele está falando é os elementais, que são seres da natureza. Na verdade, tudo é energia, tudo é frequência, tudo é partícula quântica. Mas é só para esclarecer que tem dois olhares aí. Uma coisa não invalida a outra, então, como o Axis não separa nada e a gente simplesmente inclui tudo para que a partir daí a gente possa receber tudo, é mais no sentido de esclarecer vocês que o Elementals, que ele coloca nesses cursos mais avançados hoje, essa menção trazendo essa característica das partículas quânticas, das moléculas que estão presentes em absolutamente tudo o tempo inteiro. E o que essa consciência nos traz? Que a gente pode engajar com isso, se a gente quiser trazer mais potência para as nossas criações e para a nossa possibilidade. Como eu engajo? O que é o engajamento? Engajamento é comprometimento. Cada vez que você se compromete com aquilo, você de fato está engajando com aquilo. Mas aonde eu quero chegar? Que tudo isso é energia e tudo isso pode ser funcional e trazer mais potência nesse nosso processo de escolha, de atualização e de materialização de uma realidade completamente diferente daquilo que a gente até então achava ser possível. Só que isso não vai adiantar nada, você pode engajar com os elementais, engajar com os elementals, se você não tiver congruência energética, você não vai conseguir atualizar. E a congruência energética é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que é exatamente você ter harmonia, você saber exatamente que a tua escolha, se você não tiver ponto de vista, se você não deixar se levar por nenhum implante distrator, de medo, de dúvida, de raiva, de ansiedade, de nada que vai te distrair do teu fluxo do ser infinito, você vai chegar lá. Independente de qualquer que seja a sua escolha. Seja congruente energeticamente. É isso que é a congruência energética. Eu fiz até um gráficozinho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, o que acontece quando a gente não tem congruência energética, tá? Então, imagina que essa linha reta que tá aqui é o fluxo, tá? Essa é a onda acústica. Esse é o fluxo que eu comecei exemplificando aqui. Sabe aquele fluxo onde tudo dá certo, onde todas as sincronicidades acontecem? Então, você está vindo nesse fluxo. Aí, você está lá em cima, aqui está a sua escolha. Você fez a escolha.
Aí você fez a escolha, tá vindo, tá no fluxo, ó, aqui tá no fluxo. Aí alguma coisa acontece que você fala, ai, será que vai dar? Ai, será que não é muito difícil? Ah, mas eu preciso agora que fulano abra as portas para mim. Aí você já cai para cá. Aí você vai de novo, sobe, vai subindo, percebe que você está entrando no fluxo. Aí acontece uma coisa incrível aqui. Aí você chega lá em cima, em vez de você identificar a tua alegria, ou o teu sucesso, ou a tua capacidade, você mal identifica aquele sentimento. O que você faz? Vem para cá. Passa do fluxo, e é aí que você vira refém do quase. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, ah, mas eu tô no fluxo, eu encontrei fulano de tal que me apresentou ciclano de tal, e a coisa estava rolando, ou então, ah, eu fiz uma entrevista de emprego que eu passei por um processo seletivo de 11 etapas. Aí eu cheguei lá no fim, aprovar outra pessoa. Então, assim, o quanto você é congruente com aquela escolha que você está fazendo? A hora que você começa a viver nessa gangorra de passar pelo fluxo, atravessar, subir, descer, você está em qualquer lugar, menos no fluxo. Você até entra no fluxo, mas você sai do fluxo. E a hora que você sai, é a hora que você, de fato, não atualiza. Então, é nesse sentido que a gente está falando dessa possibilidade, que essa é a grande mágica. E aí, o que é genuíno nessa possibilidade de se manter no fluxo? Reconhecimento. Se vocês trabalharem o reconhecimento em vocês, reconhecimento de tudo que acontece, reconhecimento de todas as suas escolhas, reconhecimento de tudo aquilo que você sente, de tudo aquilo que você percebe. Quando você tem reconhecimento pelo ser que você desenvolve o que a gente ouve todos os facilitadores falarem, aonde tem o que está em todos os cursos, todos, indiscriminadamente, que é o ser, saber e receber. Ser, saber e receber é estar no fluxo. Quando você está nesse senso de ser, ninguém te para. Pode ter o julgamento que for, pode ter a força contrária que vier. Se você tem o teu senso de ser, que é você reconhecer a potência máxima que você é você reconhecer a alegria que você é reconhecer a possibilidade que você e a magia que você pode fazer, a mágica que você pode fazer. Se você tiver o reconhecimento na tua vida, você não vai sair do fluxo. Quanto mais reconhecimento você tiver, menos suscetível ao julgamento do outro você vai ser. Menos suscetível às dificuldades que dentro desta realidade de terceira dimensão as pessoas criam para justificar a impotência que elas se colocam. Porque impotência, no Axis, a gente aprende que não tem a ver com ereção, que é o que a gente ouve o tempo inteiro. Ah, o fulano é impotente porque ele não fica de pau duro. Não, meu amor. Não são só os homens que são impotentes. Impotência é quando você não está sendo a potência. Então, toda vez que você está vivendo a não potência, você está fazendo impotência da tua vida. E toda vez que você não reconhece aquilo que você é, de fato, e a mágica que você pode ser, você está fazendo impotência na sua vida. E é hora que você começa a mal identificar todos esses sentimentos que poderiam estar sendo funcionais para que você pudesse criar mais, ser mais, fazer mais. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Rê, tem alguma dúvida de chat, alguma coisa? Rê, você tá aí? Oi, no chat não tem nada. Não tem nada? Tá. Eu vou abrir o microfone. Só para ver se alguém tem alguma pergunta, porque a gente já... Só para ir... Ó, os microfones estão abertos. Alguém tem alguma pergunta? Oi. Oi. Eu tenho. Pode falar. Vou achar a tela aqui. Eu tô vendo o seu nominho só aqui.
Eu, Paula. Tudo bem, Catiane? Tudo, e você? Tudo bem, meu bem. Então, Catiane, esse gráfico, eu não peguei no começo, peguei ali no, era um 8h15, e esse gráfico que você me deu vontade até de chorar. Por quê, amor? Porque eu estou exatamente vivendo esse up e down o tempo inteiro. Eu até perguntei há um tempo atrás, aí, há uns dias atrás, para a Patrícia Stankiewicz, que eu faço alguns cursos online com ela, né? Se era algum processo de catarse, porque, a minha vida entrou num tufão. Eu vivo coisas absurdas, que me tiram do eixo mesmo, porque são problemas sérios que estão vindo, sabe, Catiane? A Receita não identifica um imposto, passa por tudo e vai parar em juízo. Eu estou tendo que contratar um advogado porque eu estou sob risco disso virar um bloqueio da minha conta. E aí o cara está tentando entender como, se isso está num parcelamento que já está na parcela 20, como que a Receita não viu. Hoje eu acordei, fui trabalhar, não tinha nenhuma linha telefônica funcionando, tudo dando sinal de ocupado. Quando eu paguei 2 vezes, eu paguei abril, não paguei março. Tive que sair correndo para procurar o boleto, porque já tinha até jogado fora, achei que estava pago. Então, sabe coisas assim que o coração vem na boca? Eu tenho vivido isso há uns 3 meses. Eu passo 2 dias em paz e aí vem um furacão, cliente que tem uma relação boa que sai. E aí eu falo assim, gente, eu estava numa alegria tão grande porque eu descobri Axis, eu tinha tantos projetos, eu não ando com cabeça nem para bolar minhas aulas de barras, entendeu? Eu tô inteira engolida nesse furacão. E é muito curioso que você está falando isso. Curioso não, tá tudo perfeito e tudo é energia. O próximo tópico aqui, eu ia falar exatamente isso. Quando a gente tem essa questão dos sentimentos mal identificados, o que a gente acaba criando na vida? É tudo que você está falando. Eu tinha colocado aqui no meu roteiro, é a dificuldade, é a energia truncada, é a falha na comunicação, é o desencontro, né? É o fluxo na contramão, tá aqui, tudo isso está anotado, exatamente tudo que você está me descrevendo. Isso, Ana, é exatamente como se manifesta. Eu não vou dizer que é só alegria, porque eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, tá? Mas aquilo que você mal identifica. É aquela energia que você mal identifica. Então, quando você fala, nossa, eu estava... Olha para a gente se observar e perceber. Eu estava tão feliz porque eu encontrei Axis e eu estava... Você já colocou isso como uma situação passada na tua vida. Você já comprou uma possibilidade agora, real, de que a tua verdade é a dificuldade, a energia truncada, a falha de comunicação, até a Receita não identifica. O improvável você está criando. Sim. A partir de alguma coisa que você está mal identificando. Então, eu acho que é importante, até muito importante a tua pergunta, para eu trazer para vocês todos que estão aqui, o quanto vocês vivem da pergunta efetivamente. O quanto vocês estão concluindo e definindo e pararam de ser a pergunta. Porque a única coisa que cria energia para uma escolha nova é a pergunta. Então, é perguntar o que eu estou mal identificando que está gerando uma série de desencontros na minha vida. O que eu estou mal identificando que está me tirando do fluxo que é a minha escolha efetiva. Mas é pergunta, é trazer a pergunta. Se vocês tiverem a consciência de que pergunta e reconhecimento são os dois combustíveis para que se atualize qualquer coisa na vida de vocês, vocês vão de novo entrar no fluxo. Então o que eu estou mal identificando que está gerando para a minha vida esse tumulto que não é o que eu escolho. Faz sentido isso para você?
Sim, e o que eu ia perguntar é assim, que a gente vê tanto a questão da alegria, e eu acordo de manhã meio com culpa, sabe, Catiane, porque eu falo, como que eu vou ficar alegre com um dia desse, né? Como que eu vou manter minha energia na alegria? Então, eu me sinto desafiada nisso. Agora, eu entendi que você diz que o caminho para eu sair desse turbilhão é a pergunta e até reconhecer que eu estou no turbilhão e perguntar como... Exato, porque esse é o teu agora. Uma alegria, né? E às vezes a gente tem que reconhecer mesmo que as coisas ruins que a gente tem dentro da gente, a gente tem que reconhecer para conseguir colocá-las para fora e para conseguir destruir e descriá-las. Porque se a gente fica o tempo inteiro querendo ser esse ser infinito, ascensionado, que só está aqui para contribuir com o mundo, você vai entrar no jails, você vai começar a desenvolver gaiolas, mentiras e corrupções na sua vida, porque nós somos ainda, por mais humanoides que a gente seja, a gente ainda tem uma potencialidade humana, que é o que a gente fica o tempo inteiro tentando se manter para pertencer. Cada vez que a gente está precisando de alguma validação, seja ela qual for, e de quem quer que seja, a gente está querendo ser igual. A gente não parou ainda para avaliar que ser diferente pode ser a única possibilidade que você tem de repente, fazer o que ninguém fez, criar o que ninguém criou, e se distinguir daquilo que você já identificou que não é o que você quer para você. Então, não é que você tenha que ser um super-herói onde você tá na merda e começar a rir como se você tivesse, né? Não é nesse sentido, mas é assumir que, assim, tem alguma coisa muito na contramão daquilo que você está escolhendo. Então, o que você está mal identificando que não te permite vivenciar e reconhecer a potência infinita que você verdadeiramente é? Porque você é uma profissional bem-sucedida. Eu conheço a tua história. Você não tinha que estar passando por isso. Não. É uma coisa que você está mal identificando para criar isso. Quando eu falo não, né? Quando o Dan fala isso, porque para mim mudou o meu mundo. Sabe aquela coisa de você ouvir uma frase e aquilo mudar todo o teu mundo? Sabe, né? O Dan tem essa mágica. Ele é isso para mim. Ele muda o meu mundo. E quando eu estava no sopo, que ele falou, alegria mal identificada vira outra coisa, eu falei, nossa, aí tem coisa. O que ele está querendo dizer com isso? E aí eu comecei, só que não caiu a ficha. Eu entendi o que ele queria dizer com isso na experiência que eu contei para vocês aqui agora. Foi aí quando eu criei todos os entraves, porque já estava certo. Eu materializei R$40 mil num final de semana. Eu já estava tudo certo, já estava perfeito. Eu fui contratada sem nenhum teste de admissão, porque eu tinha uma indicação que fez a Suíça me contratar. Não tinha nada para dar errado, mas eu mal identifiquei uma alegria. Por quê? Porque eu tinha julgamento, eu tinha ponto de vista, e mesmo criando uma realidade completamente nova, eu não identifiquei a alegria e a mágica que aquilo era para mim. E aí eu transformei aquilo numa dificuldade. Na dúvida, numa dificuldade. Tudo que podia acontecer de errado em relação à documentação, aconteceu. E o que me foi tirado disso? Exatamente o que eu mais queria, que era o dinheiro. Porque não tinha alegria para identificar, que não tinha uma alegria efetiva. Aí eu entendi o que era. E aí eu fiquei feliz pra caralho, porque aí eu reconheci tudo. E aí tudo se normalizou. Tanto normalizou que até o contrato que eu teria que ter assinado só no final, que seria no começo até de abril, eu consegui fazer retroativo com o dia 25. Então o atraso foi um pouquinho menos, mas era para eu ter o contrato no dia 18. Então, assim, é aquilo que a gente perde. Porque você acaba criando aquilo. Então, em vez de criar a possibilidade, quer dizer, mas você já chegou na possibilidade. Mas como você mal identifica e mal reconhece aquilo que você já fez, aquilo que você já é, a mágica que você já se transformou ali, é como se você jogasse o dado e voltasse 10 casas. Isso. Entendeu? Agora, isso é só sobre você. E é só com perguntas, neste momento, que você vai conseguir deixar de reproduzir, inclusive, o que você falou aqui no passado. Eu estava tão feliz com a Axis. Você está feliz com a Axis. A Axis está te trazendo infinitas possibilidades. E a hora que você reconhecer efetivamente isso, você pode olhar para isso e falar, o que cria mais para mim?
Qual é a possibilidade que eu sou aqui agora e que eu não estou vendo? E que se eu visse, mudaria tudo? Volta para as perguntas. Tá. A única coisa que derrete o oponente, a única coisa que derrete o que está do outro lado, é a pergunta. Olha a pergunta com este olhar. A pergunta derrete qualquer dificuldade. A pergunta derrete qualquer definição, qualquer conclusão, qualquer coisa que a gente tenha feito e definido e que seja dentro desta realidade certa. Uma caixinha, é. Não existe isso. Seja sem forma, sem estrutura e sem linearidade. Quanto mais irracional você quiser levar a sua vida, mais você vai criar para você e para o mundo. Você pode ter certeza disso. Certo. Contribuiu? Muito. Então, Rê, tem mais pergunta aí para a gente continuar aqui? Tem mais pergunta, mas também tem muita gente falando que está se sentindo exatamente como a Paula. Tá. Então, essa resposta é para todo mundo, galera. Voltem a fazer pergunta. E pergunta básica. O que é possível aqui que eu ainda não considerei? Mais uma coisa sobre pergunta, então, já que tem energia para isso. A gente aprende em barras as perguntas que são genéricas e básicas, porque elas realmente criam mais, elas criam possibilidades. Toda pergunta cria possibilidade. Mas você pode fazer uma pergunta direcionada para aquilo que você quer. Então, assim, se eu tenho uma questão que está relacionada ao meu ambiente profissional, eu posso fazer uma pergunta, universo, o que mais é possível aqui que traga para mim a possibilidade profissional que eu estou escolhendo neste momento? Relacionada à comunicação, relacionada à Axis, relacionada a consultorias, ao que quer que seja. Você direciona energeticamente para aquilo que você quer. Você pode, a pergunta, ela pode ser genérica, o que é isso que faz com isso, mas é o que é isso que me deixa desestabilizada neste momento e o que eu preciso perceber, ser e saber para ter mais força nessa encarnação, para ter uma encarnação orgásmica, para ter uma encarnação feliz, para ter uma encarnação alegre. Você pode direcionar, e a hora que você direciona, você potencializa a consciência que você vai ativar para que venha aquele insight que vai responder aquela sua pergunta. E sai da resposta, porque se você botar a tua mente para responder, você vai cercear, você vai cindir aí. Em Axis, a pergunta é a resposta. Em Axis, você vai parar na pergunta e aí virá a resposta em forma de consciência, porque é isso que a gente trabalha. É essa energia que é a criativa e é essa energia que a gente estimula, tá? E ainda assim, isso tudo que eu tô falando é o desdobramento de consequências que a gente tem quando a gente não tem o quê? O tema dessa live, congruência energética. Porque isso é importante vocês entenderem. Porque mesmo fazendo escolha, mesmo ficando nas perguntas, se você começa a reproduzir incongruências, você não vai atualizar. Então, além das perguntas, você precisa ter congruência com as suas escolhas, ter congruência energética com os seus desejos, o seu comportamento, a sua atitude em relação à vida, às coisas e tudo aquilo que você coloca naquela condição de acreditar ou não, isso tem que cair, isso tem que derreter. Vá para uma vida irracional. Quanto mais irracional for, menos racional vai ser e mais atualizações você vai conseguir fazer. Pode fazer as perguntas, Rê. Tem uma pergunta da Elisa. Ela pergunta se reconhecimento e gratidão são energeticamente distintos. Olha, reconhecimento e gratidão são sentimentos de altíssima harmônica, né? Eu entendo, e aí eu vou falar porque eu estou perguntando para o meu saber, tá? Eu não tenho uma bibliografia que me traga isso é consultar o meu saber, tá? Eu entendo que reconhecimento, ele está falando sobre aquilo que você toma para você, né? O reconhecimento é aquilo que desenvolve o teu senso de ser, é aquilo que você se apropria, é aquilo que é teu, independente do que aconteça.
independente do que as pessoas achem, independente do julgamento que venha para você. É a hora, quando você tem o reconhecimento daquilo que você é, ou das coisas que você tem, ou daquilo que você criou para você, o mundo pode falar para você, olha, você está errada, você está fazendo uma grande besteira, que foi o que aconteceu comigo quando eu resolvi sair da área de comunicação. Nossa, você vai lá, é uma carreira, você demorou 30 anos para fazer uma carreira, você tem certeza? Você acha que você vai conseguir? Eu tinha tanto reconhecimento de tudo que eu já estava criando, produzindo e fazendo com o Axis, que naquele momento que para mim veio forte essa escolha de que é isso que eu quero fazer, porque eu podia ter me recolocado, eu podia ter pensado em ir para uma outra agência ou ter feito alguma outra coisa, mas eu tinha certeza absoluta que aonde eu ia criar mais efetivamente era no desenvolvimento humano. Não sei nem se só com Axis, porque hoje eu estou desenvolvendo essas ferramentas, mas amanhã eu posso trazer outras ferramentas, mas era no sentido do desenvolvimento humano. E isso veio quando eu reconheci a mágica que eu podia ser para a vida das pessoas. Eu não estava 100% focada e eu atendia pessoas à noite, porque eu ficava 18 horas na agência, 15 horas na agência, eu tinha uma demanda muito grande de hora homem e finais de semana, porque eu estava trabalhando com eventos, então era final de semana, não tinha feriados, não tinha, a vida era aquilo. Então à noite eu atendia pacientes, no finais de semana eu dava cursos, mas eu me dividia em tudo isso. E quando as pessoas falavam para mim, você é louca, você vai fazer isso, você vai se arrepender, isso pode não dar certo, cria mais corpo, espera mais tempo. E quando foi janeiro, que foi o primeiro mês que eu ganhei mais do que eu ganhava na agência, para mim foi a prova de que o meu reconhecimento me levou até ali. Porque se eu não tivesse reconhecido o pouquinho que eu estava fazendo, porque assim, eu sei que eu já era contribuição para as pessoas que eu atendi, eu sempre comecei a atender, o atendimento aconteceu muito rápido desde que eu entrei no Axis. Então eu sabia que eu era uma contribuição, mas eu não tinha feito os milagres que hoje eu presencio no meu consultório, principalmente com processos corporais. Eu não tinha vivenciado isso, eu percebia que as pessoas mudavam suas vidas, elas começavam a sair daquele lugar que elas estavam e iam adquirindo outro status, outras coisas, mudando de trabalho, resolvendo relacionamentos. Então, eu via um ganho grande nisso. Mas os milagres efetivos de mudar a estrutura física do corpo das pessoas, eu estou fazendo agora. Isso é uma realidade muito recente. Mas eu já reconhecia a grandeza que aquilo tinha. Então, aquilo criou mais. E eu não tenho dúvida que aquilo me levou para o lugar que eu estava. Então, eu entendo dentro do meu saber que o reconhecimento é aquilo que você tangibiliza na questão de se apropriar. E aí, quando você se apropria, não importa, pode vir uma guerra, podem até te matar. Você pode morrer fisicamente nessa encarnação. Teu corpo físico pode morrer, mas o teu ser infinito continua ali. E isso ninguém vai te tirar. E essa energia ninguém vai te tirar. Isso para mim é reconhecimento, é essa potência, é essa força, que nada te para. Pode acontecer o que for e nada vai parar a tua energia. Gratidão, no meu ponto de vista, é uma reverência, né? É uma comunhão com todas as coisas. Então, eu acho que o reconhecimento é você, de fato, entender o quanto você é crucial para o mundo e para a vida. E a gratidão é você gerar mais energia para se manter nessa condição ou para abrir mais possibilidades para que você consiga estar nessa frequência que é da onda acústica. Porque aonde tem gratidão não tem julgamento. Aonde tem gratidão não existe julgamento. E isso é uma consciência, né? Já que a gente não tem certo nem errado, eu diria que isso é uma consciência. E se você conseguir ser grata efetivamente a tudo que te acontece e reconhecer que dentro daquilo que tudo de bom que te acontece, ou até ruim mesmo, você está criando e está gerando aquilo lá. Então, o reconhecimento é te colocar nessa potência. E a gratidão é abrir espaço para que essa potência possa se manifestar. É como eu vejo, tá? Mas isso é uma forma da Catiane olhar para isso. Não existe certo nem errado, existe o que para mim emerge como consciência dessa pergunta. Tem mais alguma pergunta? No bate-papo, não. Tá.
Então, só queria saber se ficou claro para vocês o que é alegria mal identificada, sucesso mal identificado, porque eu fiz uma live e eu vi que surgiram dúvidas nisso e aí me fez querer trazer de novo esse tema para a gente falar alguma coisa, tá? Aí, continuando aqui, pessoal, eu falei essa questão da impotência e da potência, tá? Então, para quem chegou atrasado, eu vou repetir, porque é justamente quando acontece essa coisa de você falar, puta merda, né? Eu tô aqui, eu tô no Axis, eu faço todas as perguntas, eu sou uma pessoa atuante, eu já tô dando algumas classes, mas em algum momento a coisa não acontece. Eu não tô criando mais, por mais que eu tenha total consciência de como isso pode acontecer. Então, se isso está acontecendo, é porque você começa a questionar a ferramenta em vez de efetivamente ser a ferramenta. E quando a gente ouve, né, o Dan e o Gary falar, existe uma diferença enorme entre você aplicar um processo em alguém ou você ser o processo. É justamente isso. Né? Quando você identifica que ali tem alguma coisa que você tem que atuar para, você não está sendo você. Né? O sendo você mudando o mundo é justamente você entender a potência que você é, que está dentro daquilo que eu falei anteriormente, que é o ser, saber e receber, que você vai conseguir efetivamente ser quando você estiver na condição do teu ser infinito, que vive a partir dos 4 elementos que vão mudar o mundo, que é pergunta, escolha, possibilidade e contribuição. A hora que você tem essa dinâmica na tua vida, e de novo, quem vem primeiro? A pergunta. A hora que você sair da pergunta, você vai parar de criar. E se a gente tem preguiça de fazer pergunta, você tem preguiça de criar. Eu faço pergunta o dia inteiro, e quando eu percebo que eu estou num lugar que a minha energia começa a baixar, que é aquela coisa do gráfico, que ele vai passar para o fluxo e vai lá para baixo, eu começo a fazer pergunta, o que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso que eu não percebi? O que é certo sobre isso que eu não percebi? Né? E a gente tem as perguntas básicas, o que mais é possível aqui que eu não estou vendo, mas que se eu visse, mudaria tudo. Você pode direcionar a pergunta para te trazer o insight exatamente daquilo que você precisa, né? Então, quando você fala o que é certo sobre isso, pode ser qualquer coisa. Mas o que é certo sobre isso que eu não percebi? E se eu percebisse, mudaria essa situação aqui agora ao meu favor? Pronto, matou. Vai vir o insight que eu preciso perceber, que eu ainda não percebi, que está no meu campo energético e que vai me tirar dessa situação. Mas eu tenho que direcionar para isso. E aí eu posso direcionar a pergunta a fim de ter exatamente a resposta que eu preciso. E não questionar a ferramenta. Porque eu vejo que as pessoas vão para esse lugar, né? Então eu não consegui aquilo que eu queria, e aí eu vou para o lugar de tipo, as coisas não acontecem para mim, porque eu acho que, não sei, eu acho que a ferramenta não é tão importante, não é tão potente assim. Será que você está utilizando da maneira correta? Será que você está fazendo pergunta? Será que você está sendo a pergunta para que você possa gerar energia para uma escolha? E cada vez que você escolhe, que você vai abrir possibilidades, porque toda escolha leva possibilidades. E aí você tem que escolher de novo. E a hora que você escolhe de novo, você escolhe pensando no que pode ser mais contribuição? Ou você escolhe pensando naquilo que vai favorecer o seu umbigo? Porque isso tem uma diferença grande. Existe aquilo que cria mais. E o que cria mais, ele está no reino de nós. Então, quando você faz uma escolha, e se você faz uma escolha porque é a tua sede, ou a tua fome, ou a tua vontade, você vai gerar menos energia do que a nossa sede, a nossa vontade. E isso é uma consciência importante de se ter. Porque a hora que você faz a escolha pela contribuição, você vai com uma velocidade enorme para a onda acústica. E ali você vai gerar a mágica que vai trazer a sincronicidade para a sua vida. Isso indiscutivelmente, tá? Então, basicamente é isso. Esse é o conteúdo da live que eu queria trazer para vocês, para a gente começar a entender um pouquinho mais do que é essa congruência energética e de como a gente faz para se manter nesse fluxo, porque às vezes a gente já chegou no fluxo e a gente acaba saindo dele. E eu não sei, eu vivi muito isso antes de conhecer o Axis. Eu era a pessoa refém do quase.
eu chegava quase lá. E aí era muito doloroso, porque às vezes quando aquilo está bem longe de você e você acha que aquilo não faz parte do teu campo, você nem sofre com aquilo, porque você nem almeja aquilo. Mas quando você entra num processo que você se aproxima e aquilo chega tão perto de você, e a hora que vem para a tua mão, escorre pelo teu dedo, aí vem uma frustração e aí começa todos aqueles sentimentos que são de baixa harmônica e que vão levando raiva, vergonha, culpa, e aí você não sai mais disso. Aí, se você não tiver realmente um tratamento de choque, alguma coisa que te traga uma catarse, você vai ficar nesse conceito. Então, o objetivo era trazer para vocês essa consciência, tá? Para falar do que é essa congruência energética tão falada hoje no Axis. E compartilhar com vocês um curso que eu fiz do Axis também, é mais para trazer para vocês a inquietude da entidade que vocês são como corpo, tá? De procurar aquilo que vai realmente responder para vocês. Eu fiz uma introdução na semana passada, não, na retrasada, que fala de um tema que é a benevolência do trabalho e nos negócios, né? Que a ferramenta que basicamente é utilizada para isso é a liderança e a elegância do viver. E isso foi tão curioso, porque me chamou a atenção essa introdução, eu fui convidada e eu fiquei, curiosamente, muito surpresa, porque o Axis é isso, ele nos surpreende a cada dia, né? Todas as classes do Axis são sobre nos ensinar a receber mais, nos ensinar a ser mais, nos ensinar a reconhecer a potência mágica que a gente é. Então, qualquer classe, ela vai ser, no mínimo, expansiva. Você sempre vai sair de uma classe de Axis, seja ela qual for, de um Zoom de Axis, de qualquer coisa, mesmo que seja um Zoom despretensioso, gratuito, rapidinho, sempre vai trazer alguma coisa nova no seu mundo. Então, eu queria só compartilhar com vocês, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar esse tema, de saber como ele é, porque fala da facilidade, consiste, na verdade, em mostrar para a gente como a gente pode ter o máximo de impacto com o mínimo de esforço. E eu acho que isso é uma ferramenta que facilita tanto essa questão da gente se manter nessa tal congruência energética, porque a gente começa a ter acesso há várias ferramentas que estão no dia a dia da gente que a gente não para pensar, né? Então, assim, o que a gente precisa ter na vida, na verdade, para ter um negócio bem sucedido nessa sociedade, que é tudo tão difícil, tão denso, tão complicado, trazendo para o nosso campo energético e para a nossa atitude uma forma benevolente de ser, né? O que é possível, né, que a gente não considerou sobre isso, porque a gente está tão acostumado a achar que o trabalho está relacionado a esforço. A maioria das pessoas que eu conheço, e eu fazia parte desse núcleo, tem o trabalho como uma forma de sobrevivência. Eu trabalho para ter dinheiro para pagar a conta. Cara, que coisa burra, idiota e sofrida. Por que escolher essa merda? Eu não posso me divertir trabalhando? Eu não posso ganhar dinheiro para caralho, para eu poder viajar, para eu poder fazer outras coisas? Que nem eu tô... É trabalho que eu vou fazer na Malásia. Mas eu tô indo pra Malásia. Né? Então, assim, e tô me divertindo pra caramba com isso. E hoje, quando eu tenho a minha vida que é dividida entre classes e facilitações e atendimentos, por mais que eu esteja lidando ali muitas vezes com a dor da pessoa, com aquilo que ela não conseguiu sobrecriar, é muito divertido para mim, porque assim, eu faço ser leve, eu faço ser divertido, porque eu tô amando o que eu tô fazendo. E hoje eu consigo reconhecer isso. Então, quais são as possibilidades de ter um trabalho benevolente, aonde a gente tire o peso e coloque ali a facilidade que vem, por exemplo, da elegância, da leveza, do bom gosto, da boa comida, da boa mesa, de estar com uma roupa bonita, não olhando para isso como uma coisa fútil, mas como uma coisa que eu possa vivenciar e eu possa desfrutar e eu possa, de alguma forma, dividir, né? Compartilhar com as pessoas. Porque esforço, se a gente for pensar,
Esforço que é aquilo que a gente acha e a gente relaciona com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa rotina, porque está muito relacionado nessa realidade aquilo que você tem que matar um leão por dia. Eu lembro que eu comentava direto, era até um jargão em comunicação, né? A gente fala muito palavrão em publicidade, a gente fala muita besteira, e é um ambiente muito descontraído, e a gente falava, nossa, eu tô ralando o cu na ostra. Isso era um jargão super falado, todas as agências a gente fala isso. E era uma coisa divertida de falar. Gente, vocês já pensaram a dor que é ralar o cu na ostra? E a gente vivia falando isso como uma coisa da nossa realidade, porque era isso. Ou então, eu mato um leão por dia e olho, tem aquela fila de 25 para pentear. É um esforço foda. Eu não quero isso no meu dia a dia mais. Enquanto a gente está criando disso para justificar aquilo que a gente tem que dizer, que é o suor e o trabalho, que é a partir dali que a gente realmente merece ter aquele dinheiro suado, que a gente trabalha o ano inteiro para ter, para fazer o quê? Para pagar a conta. Não, não dá. Né? Então, esforço é todo tipo de controle e de poder. E o convite, quando a gente fala da benevolência, né, de trabalhar, trazer uma liderança com benevolência na nossa vida, seja uma liderança com elegância ou a benevolência no trabalho e nos negócios, é justamente ter o máximo de impacto com o mínimo de esforço. Olha que mágica linda! Né? E esse curso, ele trabalha, eu nem sei se vai ter outro, porque o curso já aconteceu, e eu não sei se vai ter, mas eu acho que vocês podem pesquisar, porque traz muitos inputs que eu acho que traz uma leveza para isso que a gente identifica, que a gente mal identifica como trabalho na vida da gente, porque quando você acredita que trabalho é relação, e que você tem que se esforçar muito para pagar a conta no final do mês, é você mal identificar a potencialidade fodida que você tem de ser um puta profissional destacado naquilo que você faz. Não interessa o quê. Pode ser empacotador de supermercado, pode ser CEO de uma empresa, mas é você efetivamente ter tesão naquilo que você faz, fazer bem o que você faz. É o viver orgásmico mesmo, é a sexiness daquilo que a gente pode realmente ser e fazer, né? Então, se você sabe o que você quer, você sabe o que você sabe. E isso é simplesmente o que vai se requerer para que você faça bem feito qualquer coisa que você escolha. É a hora que você não cai no looping de entender que para você completar aquele ciclo, alguém tem que aprovar, alguém tem que achar legal, alguém tem que te reconhecer, ou alguém tem que te perceber. Não, simplesmente é você sabendo o que você sabe. E isso é ser você. E isso é ter toda a potencialidade para mudar o mundo. E esse curso também, ele trouxe para mim um insight que atualizou pelo menos uns 40 anos da minha vida. Que é aquela coisa que a gente, o tempo inteiro, se incomoda com silêncio, né? Silêncio é uma coisa, a gente até ouve muitas vezes quando a gente está fazendo alguma coisa ou com pessoas que falam, nossa, começou aquele silêncio constrangedor. Ou então eu estou numa reunião, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque senão vão achar que eu sou um patá aqui, que eu não estou participando e nada. Às vezes o silêncio, em algumas situações, ele pode ser a resposta mais agressiva que pode ser dada. Então, a gente não parou para entender o que muitas vezes o silêncio ele pode trazer de benefício para a nossa vida, né? E é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, né? E se a gente pensar no que é a elegância nesse ambiente, né? No ambiente dos negócios, isso pode ser trabalho, pode ser tudo, né? Porque tudo, na verdade, quando você está a serviço de atualizar uma criação nova, pode gerar um negócio. Tudo gera negócio. Então, o silêncio ele pode ser o espaço entre as palavras. E aí, o que eu achei incrível nesse curso, que para mim também foi um insight que mudou meu mundo, e por isso eu quero trazer, dividir com vocês, é que como que você pode criar a elegância do silêncio para que um espaço possa ser criado? Isso é uma pergunta para vocês refletirem, né? Então, como você pode criar a elegância do silêncio para que o espaço possa ser criado? Porque a gente não para pensar nisso, né? Quando a pergunta que a gente faz abre espaço para que a pessoa que está interagindo com você possa te dar a melhor resposta. Olha que coisa linda isso e que coisa mágica. Não sei se é só para mim que isso
traz uma mudança catalítica de alguma coisa, mas eu sou uma pessoa muito falante, eu sou uma pessoa muito da comunicação, eu estou o tempo inteiro falando, às vezes eu interrompo as pessoas, não deixo elas falarem. E esse olhar, para mim, trouxe um espaço tão grande de paz e um espaço tão grande de espaço mesmo, que me trouxe até uma outra rotação para me comunicar e para falar com as pessoas, né? Então, muitas vezes, o silêncio, além de trazer uma característica de elegância para a tua vida, no sentido de estar sabendo o que você quer, sendo o que você quer, e simplesmente tendo a energia que se requer. É quando você, de fato, através do silêncio, abre espaço para que as pessoas possam te dar a melhor resposta, porque isso continua sendo sobre você, não é sobre o outro. Porque quando você faz uma pergunta e você obtém a melhor resposta, quem está ganhando com isso não foi quem te respondeu, quem está ganhando com isso é você. Então é a hora que, de fato, você consegue ser a mudança catalítica de qualquer situação. Tá bom, pessoal? Eu acho Kátia, que é isso aqui. A Nair levantou a mão. Nair, você quer fazer alguma pergunta? Nair, seu microfone está aberto. Pode fazer pergunta. Eu acho que não. Vai ver, abriu sem querer. Alguém tem alguma pergunta para fazer, meus amores? Porque a gente já terminou aqui. Que povo silencioso. Vocês estão muito quietinhos. Ninguém quer fazer nenhuma perguntinha? Nem o que eu estou bebendo? Então tá, meus amores. Então, sem perguntas, o que eu posso falar para vocês? Escolham mais. Escolham mais. Escolham tudo que vocês puderem escolher. Não existe limitação para nada. Escolham, se vocês quiserem ser energia de $1 milhão, escolham ser a energia de $1 milhão. Se vocês quiserem ser a energia do amor, sejam a energia do amor. Se vocês quiserem ser a energia do afeto, sejam a energia do afeto. Se vocês quiserem ser a energia da BMW, seja a energia da BMW. Né? A energia de uma casa nova, isso é ser a energia que funciona. E isso é fazer a escolha, trazendo para o campo e para o universo de vocês todas as possibilidades de atualização. E se vocês forem congruentes energeticamente, não existe o que vocês não vão conseguir mudar. Não existe. Confiem, acreditem no que eu estou dizendo. Tá ok, meus amores? Então, eu acho que ficamos por aqui. Ninguém tem nada para me perguntar? Aí eu fico pensando, quando ninguém me pergunta, se eu conseguir me expressar muito bem ou se o assunto foi pouco atrativo. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Mas não, Kátia, pelos comentários no chat, não. Todo mundo gostou muito. Já tem muito tempo que tem mensagem falando que o Zoom tá bem interessante, que foi um dos melhores que já viram. Tá. Então, legal, amor. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu tenho um grupo no Facebook chamado Seja Energia que Funciona, que é genuinamente isso que eu estou querendo passar aqui para vocês se empoderem, para que vocês percebam que vocês podem ser a energia que vocês quiserem ser. E eu pretendo trazer várias pílulas, assim, eu pretendo trazer vários conteúdos e eu vou colocar lá, são insights, eu tô indo para Malásia semana que vem e eu quero fazer uma espécie de um diário de bordo de lá. Então, coisas que eu vou ter acesso e que eu entender que são importantes e que podem contribuir para vocês, eu vou compartilhar com vocês por esse canal. Então, acho que Oi. Deixa eu só interromper um pouquinho, que entrou uma pergunta aqui da Valéria. Ela quer, se eu quero ser energia da casa nova, fazer quais perguntas? O que você quer nessa casa nova?
Você pode fazer perguntas daquilo que você busca com essa casa nova. Então, que energia, espaço, consciência eu e meu corpo podemos ser, para encontrar o espaço onde eu vou ter amplitude, aonde eu vou ter alegria, aonde os meus filhos vão correr com espaço, aonde eu vou poder ter a minha piscina. Enfim, começa a trazer para o teu universo aquilo que você busca e trazer para a sua pergunta energia para que o universo te traga sinergeticamente aquilo que você quer, aquilo que é fruto da sua escolha. Então, o que energia, espaço, consciência eu posso ser, ele é uma excelente forma de iniciar uma pergunta aonde você pode trazer a característica que você quiser para aquilo que vai criar mais para você, né? E quando a gente fala que energia, espaço, consciência eu posso ser, a gente está buscando ser aquele espaço da criação efetiva. E se você não tem certeza do que é essa casa, que você quer ter, você pode perguntar o que vai criar mais para mim? Qual é o espaço que eu vou morar? Ou então, para qual espaço que eu vou mudar desse espaço que eu estou hoje, que vai criar mais para mim, que vai me trazer mais alegria, mais felicidade, né? Ou então você pode engajar com os elementais da sua casa que você está hoje, com os elementais não, com as entidades, né, para ser mais assertiva aí, e conversar com a entidade da tua casa. Falar, casa, foi muito legal aqui, o tempo que a gente viveu, eu agradeço por tudo que você me protegeu, mas agora está na hora de ir para outro espaço. Como você me ajuda com isso? Quais as possibilidades que a gente tem de vender aqui, de alugar aqui, como você pode me ajudar a ter recursos para que você possa receber um outro morador que seja tão feliz aqui quanto eu fui, e para que você possa me ajudar a encontrar um espaço onde eu vou ser mais feliz. Isso é falar com os elementos, isso é trazer energeticamente para o teu campo toda a partícula quântica que está ali, que está disponível para que você seja a energia da casa nova que você quer. É simples assim, pessoal. É só perguntar e é só se conectar. Porque, assim, tudo tem energia, né? Então, a casa tem as entidades da casa. Converse com as entidades da casa. Peça para que elas sejam funcionais. Fique nas perguntas para criar a possibilidade da casa nova do teu sonho. Mas você precisa minimamente saber o que você quer, né? Porque se você não sabe o que você quer, não tem congruência. E aí você vai ficar atirando para todos os lados e o universo vai ficar com labirintite porque não vai conseguir te devolver. Então, você precisa efetivamente condicionar aquilo que você quer. Isso, a Cristiane está rachando o bico, né? E isso é parte do reconhecimento. Reconhece a pessoa fodástica que você é. Vocês precisam reconhecer o quanto foda vocês são. Isso tá no primeiro textinho lá que o Gary põe na nossa apostilinha de barras. O quanto você precisa, o que você precisa entender para perceber que você é crucial para o mundo. Então, começa a fazer suas escolhas a partir desse espaço do que você pode criar. E não é criar para pagar conta do mês que vem, é criar para mudar o mundo, é criar para mais, é criar para 30 anos, é criar para 300 anos. Né? E a hora que você pergunta e pede isso, você vai começar a ter uma consciência de como você vai chegar nesse lugar. E aí, o que falta para que você seja isso? O reconhecimento da potência que você é. Então, de novo, o reconhecimento é o combustível mais genuíno para esse processo todo acontecer. Tá ok? Mais alguma pergunta? Não, aqui no chat não. Eu posso só esclarecer para o pessoal o que vai ser feito, Kati? Pode. Eu coloquei o link do Facebook aí no chat, mas nós vamos enviar a gravação dessa live pelo e-mail que vocês cadastraram e também vai ficar disponível no grupo, tá? Então tem dois canais. Vai estar disponível no grupo no Facebook e também vai ser enviado por e-mail para quem está participando. Porque aconteceu uma coisa louca também, eu nem imaginava, aí eu fui saber. Teve um momento que deu um bug de inscrições. A gente teve 150 inscrições e
E aí teve uma hora que as inscrições pararam porque o Zoom tem uma limitação de pessoas. Então algumas pessoas não conseguiram participar, a gente acabou não mandando o link porque a gente achou que ia dar um overbooking aqui. No final teve inscrição que teve gente que não entrou, porque tem, pelo que eu tô vendo, 33 pessoas na sala. E várias pessoas não conseguiram entrar porque deu esse overbooking. Eu acho que tem aí uma licença poética que a gente está aprendendo a mexer com essa ferramenta. E, ao mesmo tempo, acabou um monte de gente que poderia estar aqui, que acabou não entrando porque a sala ficou lotada. Mas, enfim, né, Rê? São coisas que a gente vai se adaptar e entender como a ferramenta funciona para que a gente possa privilegiar a maior parte das pessoas. Isso, então, a gente está aprendendo. E a gente mandou para toda a base que a gente tinha esse link, que também, como foi por e-mail marketing, que é uma outra ferramenta que a gente está testando, eu não sei se todo mundo recebeu, porque a gente teve aqui uma quebra de 70 pessoas, mais até, né? Se a gente pensar no volume de pessoas que preencheram para receber o link. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que tá aqui quem tinha que tá. Essa informação vai energeticamente para quem escolheu. Eu super agradeço realmente, né, a escolha de vocês, de me prestigiarem aqui, de pararem para ouvir o que eu tenho para dizer. E que esse realmente possa ser o primeiro de muitos que eu quero fazer, gratuitos, talvez um programa, enfim. Eu estou muito aberta para que a gente possa ser contribuição juntos. Vocês sempre me contribuem também, e isso é a comunhão mágica que o Axis permite. Então, fiquem atentos, porque de lá da Malásia eu quero trazer para vocês várias coisas que eu entender que possam contribuir, e fico à disposição. Agora, com o grupo do Face fica mais fácil, eu estou super acessível. Eu acho que lá dá para vocês interagirem, não sei se dá, mas se não der para interagir por lá, tem o grupo do WhatsApp, que vocês podem interagir, e eu sou muito acessível para responder. Às vezes eu não consigo responder de imediato, mas em algum momento eu vou ler e eu vou responder. Tá bom, pessoal? Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo, beijo, beijo. E eu espero ver vocês em breve. De preferência ao vivo lá da Malásia, tá bom? Beijo. Eu vou derrubar aqui a live, tá bom? Fechar aqui, Rê.